Boa tarde. Precisa do microfone para a mesa captar o som e ficar gravado, porque vai para o pessoal depois, né? A gente vai subir no YouTube. Mas precisa do microfone, porque vocês estão longe também, né? Nossa, quanta cadeira aqui perto. Acho que podia até fugir do perigo do vírus pegar na nuca, né? Quando alguém de trás falar mais perto da nuca de vocês, se vocês viessem. Mas está bom, já que tem o microfone, aproveite e ouçam bem aí, né? E como minha vista operada enxerga bem de longe, quase que eu consigo ver a retina do olho de vocês, né? Se eu puser o óculos, não sei nem quem está aí, mas sem óculos eu vejo bem aí cada um de vocês. O texto de hoje é Salmo 128. Nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho, uma vez que ontem foi o dia do trabalho, né? E Salmo 128, logo no versículo 2 tem a palavra trabalho, né? Então, por isso que eu estou com ele aqui, entre outros motivos. Diz assim o Salmo: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Esse salmo, nós temos que olhar para ele e atualizá-lo para o século 21, porque ele, como palavra de Deus, é palavra para nós, mas tem algumas coisas que nós precisamos ajustar no bom sentido, que seria a área da interpretação do salmo para nós hoje. Mas quando você lê esse texto comigo e observa, você comerá do fruto do seu trabalho, você pode pensar que precisamos atualizar mais ainda o salmo, porque eu tenho aqui algumas coisas interessantes, que uma rápida pesquisa, por exemplo, em agosto do ano passado, num site do G1, na área de economia, dizia que a taxa de desempregados entre os 22 e 25 anos estava grande. E o fato da pessoa ter faculdade ajuda. Quem não tem faculdade é mais fácil de ficar desempregado nessa faixa. Mas 525 mil brasileiros nessa faixa de idade são sobreeducados. O que é um sobreeducado? É quem se forma numa faculdade e trabalha no outro trabalho. Uma coisa que não tem nada a ver com a faculdade dele. 525 mil. Mas tem trabalho porque tinha faculdade, outros não têm. Já na CNN Brasil, de 12 de abril desse ano, diz que a Austin Rating ela calcula que o Brasil deverá ter 14,5% índice de desemprego no final desse ano. Ou seja, da população economicamente ativa, 15 pessoas em cada 100 não terão trabalho. E o Salmo diz: do trabalho da sua mão você vai comer. Mas se você não tem trabalho, não come, né? E o nosso país estará em 14ª posição entre 100 países quanto ao índice de desemprego. Ainda em fevereiro desse ano, o Extra Classe fez um estudo e publicou dizendo que os mais pobres, durante a pandemia, do início do ano passado, né, por volta de março, fevereiro, que estavam numa determinada situação de vida, por causa da pandemia, levarão aproximadamente 10 anos para recuperar o que eram em fevereiro do ano passado. Se a pandemia for controlada rapidamente, né? Porém, os mais ricos no mundo já recuperaram a sua posição em 9 meses. Ou seja, eles já estão lucrando. Eles já não estão mais como era em fevereiro, né? Eles se recuperaram e já estão crescendo.
E o último dado que eu acho interessante, que de 2017 até 2020, no mundo, nós passamos de 2.158 para 2.189, ou seja, um acréscimo de quase 30 bilionários. Então, no mundo, nós temos, em 2020, por volta de 2.200 bilionários. Porém, nessa mesma faixa, de 2017 a 2020, milhões no mundo, milhões entraram na faixa da pobreza. E daí você olha para o Salmo, tudo irá bem, do fruto do seu trabalho você comerá, e você diz, tem alguma coisa errada no texto. A Bíblia não fala com a gente no século XXI. Bom, é óbvio que a Bíblia fala com a gente no século XXI, porque nós temos que observar o primeiro versículo. A primeira coisa está ali. Diz o texto, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Feliz é a pessoa que leva Deus a sério. Quem leva Deus a sério é feliz e terá a bênção do versículo 2, comerá do trabalho, do seu próprio trabalho. Será feliz e tudo irá bem com você. Isso é um princípio geral. Esse é o projeto de Gênesis 1 e 2. Sempre vai dar certo, se não houvesse o Gênesis 3. Então, com o Gênesis 3, nós temos que observar que se você leva Deus a sério, nem sempre você vai comer do fruto do seu trabalho. Porque com a entrada do pecado no mundo, se houver um domínio dos homens, de pessoas que não temem a Deus, um domínio muito forte na sociedade, então essa regra fica difícil de acontecer. Por isso que nós vimos, há 2 anos atrás, no domingo da Igreja Perseguida, a situação dos nossos irmãos e irmãs na Coreia do Norte. Eles não estão comendo do fruto do trabalho deles. A situação deles não vai de bom para melhor, só vai de mal para pior, parece. Né? A situação deles lá é diferente. Mas por quê? Porque o pecado e a opressão é grande. A partir disso, também nós podemos observar que pode ser a teoria que for econômica. Pensar num tipo de um socialismo que leve a qualquer outra coisa, que uma justiça social, distribuindo quase que igualmente para todo mundo. Ou um capitalismo que honre aqueles que trabalham, que sempre que você trabalhar, você vai conquistar e vai crescer. Isso não funciona, seja uma ou outra, se os governantes, os que controlam a situação, as pessoas que controlam o dinheiro, não temem a Deus. Tanto um quanto o outro produzirão injustiças, como a gente já viu e tem visto, tanto nos países socialistas quanto nos países capitalistas. A pobreza, a exploração, a falta de trabalho, isso é real nos 2 lugares. O enriquecimento ilícito, alto, no caso de alguns países capitalistas, altos impostos que, se você trabalha muito, você tem um sócio majoritário, que alguns chamam o governo, porque você trabalha e paga o imposto. E quando chega no fim do mês, não é aquilo que você imaginava que você ia ter, mas então está caminhando, né? E como que fica o Salmo, então, que diz que tudo irá bem? Bom, lembremos do Deuteronômio que nós lemos. Nós lemos bênçãos em Deuteronômio, e aquelas bênçãos envolviam nós comermos do fruto do nosso trabalho. Mas todas elas começavam com levar Deus a sério, com temer a Deus. Então esse salmo é verdadeiro. Esse salmo acontece na vida de algumas pessoas na nossa sociedade. Esse salmo acontece na maioria das pessoas da nossa igreja. Esse salmo sempre acontecerá, porque Deus é fiel. Então, se a pessoa levar Deus a sério, é altamente provável que ele vá bem. Isso acontecerá, com certeza, numa sociedade onde mais pessoas levarem Deus a sério. Quanto mais pessoas na rede social, né,
da sociedade levar Deus a sério, há esse equilíbrio possível para esse salmo ser visto no dia a dia. Quanto mais incrédulos, quanto mais pessoas que tomam decisões que não estão nem aí com Deus, que não levam em consideração os padrões da palavra de Deus, quanto mais pessoas assim tomando decisões à frente, nós temos mais dificuldade de ver esse salmo acontecer. Porém, os filhos e filhas de Deus terão um cuidado especial da parte de Deus. Isso é normal. Agora, ao olhar para esse salmo, o que acontece comigo, pelo menos? Então, eu sou provocado a orar pelas autoridades, e eu sou provocado a trabalhar para que mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. Eu sou provocado a ter uma ação evangelística e missionária mais intensa, porque eu preciso, para uma boa sociedade, uma sociedade onde as pessoas possam trabalhar e ser felizes, eu preciso da justiça que vem de Deus. Então, o primeiro ponto desse salmo nos chama a uma ação missionária e evangelística para expandir o número de pessoas, aumentar o número de pessoas que temem a Deus. E notem que a sociedade, pelos relatórios que a gente tem visto, aumentam pelo menos o 8º grupo mais difícil de evangelizar. Porque tem aumentado o número, lentamente, o número de bilionários. E um dos grupos mais difíceis de alcançar com o evangelho são os ricos entre os ricos, né? Os mais ricos dos ricos. E, ao mesmo tempo que aumenta lentamente o número de bilionários, aumenta rapidamente o número do povo da pobreza. E o outro grupo difícil de evangelizar é os mais pobres dos mais pobres. Então, é um desafio para a igreja não permitir que essa distância entre os ganhos aconteça tão forte na sociedade. É óbvio que alguns terão que ter mais do que outros, porque uns têm capacidade melhor de administrar mais bens do que outros. Porém, não dá oportunidade de a pessoa ter o mínimo necessário para a vida, é terrível. Pessoas que, com facilidade, saem daqui hoje, recebem uma notícia, eu preciso de uma ajuda sua, você vem aqui? Estou indo. Vai lá, pega o avião e vai para Nova York? Não é qualquer um, aqui não tem nenhum assim. Mas no Brasil tem gente que tem facilidade de fazer isso. Né? Ontem nós celebramos, nós brasileiros, né, aí, a partida, 27 anos atrás, de Ayrton Senna. E tem uma história famosa do Ayrton Senna, né, que ele estava querendo encontrar com uma pessoa, uma garota com quem ele estava conversando, tudo, e ele enviou um avião para buscá-la. Né, para encontrar. E daí disseram, não, ela olhou para o avião e falou, não, é muito pequenininho, não vou. Ele pegou, mas andou maior. Então, é fácil, para quem tem. Né? Ao mesmo tempo, logo depois do falecimento dele, é interessante as inúmeras notícias e histórias que surgiram de benefícios que ele fazia e ficava por trás, né? Em silêncio. Transplantes que ele pagou, coisas grandes que ele investiu para ajudar pessoas. Então, veja, não foi só gastar com namoro, né? Mas ele também ajudou pessoas porque ele tinha um valor. Então, algumas pessoas têm valor para auxiliar. Voltando à nossa questão aqui, o Ayrton Senna não estava previsto para hoje, mas voltando para a nossa questão, o aumento de pessoas bilionárias e o aumento de pessoas muito pobres dificulta o trabalho missionário e evangelístico. Então, nós temos que agitar isso, levar o evangelho à frente. Porque também, com o maior número de pessoas cristãs que temem a Deus, esse salmo é mais visto ainda. Esse salmo que é dirigido, por exemplo, no versículo de número 4, a pessoas especiais, que é um dos pontos que nós temos que adaptar o salmo para hoje. Quando fala, assim será abençoado, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É óbvio que isso foi escrito numa sociedade diferente da nossa. Hoje em dia, nós deveríamos substituir a palavra homem por assim será abençoada a pessoa, o homem e a mulher. Porque há mulheres independentes hoje que não dependem do seu parceiro para ter a vida.
E aqui, a mulher e o homem que temem ao Senhor serão abençoados dessa forma. Produzirão muitos filhos, filhos espirituais, como a gente já trabalhou, ou filhos na sua vida familiar. Produzirão com o seu trabalho, mas para quê? Para a expansão do reino. E é aí que a gente entra no versículos 8 e 9. Você vir a prosperidade de Jerusalém. Quando se cantava a prosperidade de Jerusalém, era cantar-se a prosperidade da onde Deus habitava. Do ponto de vista do Novo Testamento, o templo de Jerusalém passa a ser, como a gente viu há poucos dias, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós queremos ver a prosperidade da igreja, com essas pessoas no versículo 4, que, de novo, voltando ali, não é um homem qualquer. Quando, no período da pandemia, no início dela, eu expus esses salmos, eu mostrei que esse homem aqui é um homem de guerra, um batalhador, alguém empreendedor, alguém que vai à frente, que não se acovarda, que não para diante dos perigos. É uma palavra para um guerreiro. E é o guerreiro e a guerreira aqui que você e eu podemos ser. Alguns têm mais facilidade, talvez por causa do temperamento. Mas quando você e eu tememos a Deus, ou levamos Deus a sério, e lembramos que Ele está conosco, vem uma coragem de dentro de nós para enfrentarmos os desafios. E com isso, então, você e eu nos transformamos nesses guerreiros e guerreiras do versículo 4, que levam Deus a sério e que enfrentarão as dificuldades. Enfrentarão as dificuldades para que haja trabalho. Para que haja um trabalho para todos, para que todos possam comer do fruto da sua mão, com a bênção de Deus. Isso é desejar paz para Israel, paz para o povo de Deus, paz para aqueles que seguem a Jesus Cristo. Isso nos faz, então, pensar também que não só o ímpeto evangelístico e missionário que nós devemos ter, mas também o que nós devemos fazer com aquilo que Deus permite com que nós recebamos e ganhemos como fruto do nosso trabalho. À luz do Novo Testamento, não é só para nós comermos do fruto da nossa mão, mas é para ajudar aqueles que têm necessidade, Efésios capítulo 4. É compartilhar daquilo que Deus tem dado para nós, para aqueles que não têm tido a mesma oportunidade. Então, nos leva a uma ação comunitária, uma ação de benefício ao próximo, de dividir com o outro aquilo que Deus tem dado para nós. Bom, com isso eu vou caminhando para o final aqui, lembrando de uma frase que é um epitáfio. E tem epitáfios bonitos, né? E por isso que a gente deve lembrar de alguns epitáfios. Esse epitáfio é do Robert de Doncaster. Bonito, né? Bonito. Robert de Doncaster. Eu tentei descobrir esse homem, está uma história muito longa, ele deve ter sido do ano dos 1200, 1300 mais ou menos, um nobre inglês. Diz no epitáfio dele: o que eu dei, eu tenho. O que guardei, eu perdi. Bonito. Imagina essa frase no epitáfio. É verdade, né? O que eu dei, eu tenho. Apocalipse, felizes aqueles que partem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Se com o que você recebeu como fruto do seu trabalho, você abençoou outros, você deu, você tem com você para levar. Mas se você guardar, no epitáfio está escrito, você não tem mais. Você guardou tudo bonitinho, quando vai para baixo da terra, não tem nada lá com você. Continua guardado e não é mais seu. Você não fez nada com aquilo, não abençoou outros, não expandiu o reino, não investiu na evangelização, não auxiliou pessoas que tinham necessidade, simplesmente morreu e deixou aquilo que estava guardado. Epitáfio é aquela famosa frase que fica na lápide, que fica em cima do túmulo. Então, no túmulo desse homem tem essa frase, né? O que eu dei, eu tenho. O que eu guardei, eu perdi.
É mais ou menos isso. Eu falei de cor, mas acho que é isso aí, né? Então, o fruto do trabalho é para nós comermos, diz o texto. Quando nós levamos Deus a sério, nós teremos essa bênção de ter trabalho, e às vezes não é da nossa formação, como a gente viu ali, né? Vai ser o que abre de oportunidade para nós. Diante das dificuldades que a sociedade vai dando de serviço, é até importante que nós, como igreja, ou nós, como cristãos e cristãs, bolemos saídas para envolver mais pessoas, para ter ganho junto. Porque Deus está conosco, e Ele pode nos ajudar. O Deus criativo de Gênesis 1, que abençoou o homem para trabalhar e ter o que comer, em Gênesis 1, Ele vai dar a criatividade para a gente inventar algo para sair bem nos momentos difíceis de crise. Mas é importante estar levando Deus a sério, porque aquilo que nós produzimos será para o nosso alimento e para o auxílio do próximo. E dessa forma nós veremos a prosperidade da comunidade cristã, do reino de Deus, se expandindo e mais pessoas levando Deus a sério. Trabalho é bênção. Trabalho é bênção dada por Deus para que o reino se expanda, e não só para que o nosso reino pessoal cresça, mas é para que o reino de Deus cresça, Ele seja conhecido e mais pessoas sejam alcançadas. Que assim o Senhor nos ajude a termos trabalho e a sabermos usar os frutos do nosso trabalho, que são bênção de Deus. Tá bom? Querido Deus, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco e porque o teu Espírito nos ensina a te temer, a levar o Senhor a sério. E obrigado que, enquanto fazemos isso, o Senhor vai abrindo portas para nós. O Senhor nos dá a graça do trabalho, a bênção do trabalho. E quando nós não temos o trabalho, o Senhor nos dá a bênção de pessoas que nos acolhem e nos ajudam. Que nós sejamos dessas pessoas que acolhem, ajudam, abençoam, criam oportunidades e estejam atentos para o mover do Senhor, para que outros te conheçam e que nós tenhamos a alegria de ver que através do nosso trabalho e da nossa vida há prosperidade no reino, há crescimento da Igreja de Jesus Cristo, há desenvolvimento na fé. Nós te pedimos isso, que o teu Espírito nos conduza assim, que saiamos para essa semana alegres com o trabalho que temos e prontos para o mover do teu Espírito, para saber como nós podemos investir melhor aquilo que tem sido a produção do trabalho que o Senhor tem dado para nós, para que mais pessoas te conheçam, para que mais pessoas sejam abençoadas. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Que o Senhor os abençoe e guarde, faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, tendo misericórdia de vocês e dando para cada um de vocês a sua paz. Amém.